Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, hoje quero falar convosco de uma personagem, de uma personagem que aparece, eu não vou dizer em todos, mas em quase todos os conflitos da nossa vida. Uma personagem que chega cedo, fala alto, interpreta tudo, dá conselhos, dá conselhos que ninguém pediu e, curiosamente, tem sempre razão. Sabem como é que essa personagem se chama? Essa personagem chama-se Ego. O nosso ego. O ego é aquele pequeno realizador interior que quer escolher o argumento, os atores, a iluminação, o cenário, o final da história e, se possível, até a reação do público. O problema não é termos um eu, porque isso faz parte da nossa natureza. Ter um eu sem identidade, vontade, discernimento e um amor próprio saudável, sem isso, nós nem sequer conseguiríamos viver. O problema começa quando o eu deixa de ser um instrumento e se proclama o diretor-geral do universo. E o universo sou eu. Tentemos ser honestos. O universo raramente comparece às reuniões de equipa do nosso ego. Quando a vida não obedece, o ego sofre. Quando alguém discorda, o que é que acontece? Ele sente-se ameaçado. Quando o ego não recebe atenção, ele imagina-se abandonado. Imagina-se ao abandono. Quando não consegue controlar o futuro, produz medo. E quando não quer reconhecer a própria fragilidade, culpa o outro, o grupo, o trânsito, o algoritmo, o governo. Enfim, é como se fosse um termómetro de mercúrio ao contrário, retrógrado. Qualquer coisa que não exija uma conversa sincera consigo próprio. Hoje vamos em conjunto tentar olhar para a doença do ego, o egocentrismo. Mas sem nos massacrarmos, sem um chicote, mas também sem ilusões, sem o maquiarmos. Com honestidade, psicologia, filosofia, espiritualidade e algum bom humor. Porque o objetivo não é sairmos daqui, depois deste vídeo, a odiar o ego. Não, porque, como vimos, ele faz parte de nós. Mas o propósito é aprendermos a colocá-lo no lugar certo nas nossas vidas. Não no porta-bagagens, mas definitivamente não no lugar do condutor, ao volante. Bom, então, o que é, afinal, o egocentrismo? Numa linguagem comum, costumamos chamar ego à vaidade, ao orgulho ou até à arrogância. Mas em psicologia, a palavra ego também pode designar as funções que organizam a nossa experiência, regulam os nossos impulsos e ajudam a lidar com a realidade. Portanto, não temos nem precisamos de destruir o nosso eu. Precisamos sim de o educar. Então, egocentrismo é a dificuldade de sair do centro
da nossa própria perspectiva. É quando aquilo que eu quero parece mais importante do que tudo o resto, tudo aquilo que existe. É quando aquilo que eu sinto, aquilo que eu sinto parece provar aquilo que é verdade. Que aquilo que eu tenho medo, aquilo que eu temo, parece anunciar aquilo que vai acontecer. E tudo o que me contraria, vai contra a minha vontade, parece ser uma agressão pessoal, uma agressão contra mim. O egocentrismo pode aparecer vestido de superioridade. Quando eu sei mais, eu mereço mais. As regras são para os outros. Mas também pode aparecer vestido de ferida. Ninguém sofre como eu. Tudo acontece contra mim. O mundo uniu para me tramar. Se não me aprovam, então eu não tenho valor. Todo este conjunto de construções que visam pôr-nos inferior, tornar-nos inferior. E pode aparecer até vestido de falsa humildade. Eu não quero reconhecimento nenhum, mas espero que todos reconheçam isso. Amigos, nem toda a introspeção é egocentrismo. Porque é necessário olhar para dentro. E olhar para dentro pode curar. O problema é ficarmos fechados lá dentro e repetir continuamente a mesma história. Isso Einstein chamava de insanidade. É como entrar num elevador avariado que anuncia todos os andares, mas nunca abre a porta. Uma reflexão construtiva pergunta: o que posso compreender? O que posso aprender com isto? O que é que eu posso fazer de forma ou maneira diferente? É, ao contrário, a prática de ruminação, que no fundo acaba por ser uma obsessão, pergunta: porquê é que isto me aconteceu? Que leva à autopiedade. Porquê é que ninguém me compreende? Porquê é que a vida? Porquê é que a vida não é como eu quero? E esta construção mental é repetida ad eterno. As perguntas são repetidas frequentemente no nosso interior, sem nunca procurar verdadeiramente uma saída, mas alimentando esse estado de espírito de ansiedade, perturbação, medo, ressentimento, raiva, autopiedade. O autoconhecimento abre janelas. A autoobsessão instala espelhos, espelhos em todas as paredes do nosso ser. Então o egocentrismo é o ator que quer dirigir toda a peça. Vou-vos falar da literatura de alguns grupos de autoajuda. Por exemplo, os Alcoólicos Anónimos têm um programa de 12 passos espiritual, mas eles têm uma forma muito poderosa de aprender a lidar com isso. A pessoa comporta-se como um ator que quer dirigir toda a peça. Ela quer decidir como os outros atores também devem representar. No fundo, ela quer controlar tudo, quer controlar o cenário, quer organizar as luzes, enfim, quer estabelecer aquilo que cada agente participativo, cada pessoa, deve dizer, sentir e fazer. Quando tudo
corre como deseja, ela fica temporariamente satisfeita ou até eufórica. Quando a realidade se afasta do seu guião, surgem o ressentimento, a autopiedade, o medo, a raiva e o conflito. Na literatura de Alcoólicos Anónimos, esta resume esta questão de uma forma muito direta. Egoísmo, egocentrismo. É essa, pensamos, a raiz dos nossos problemas. Isto está na literatura de Alcoólicos Anónimos. Isto não significa que todos os problemas humanos tenham uma única explicação, como é óbvio, não é? Mas também não significa que a dependência seja uma falha moral. Significa que a vontade própria, quando fica sem uma direção, ela pode tornar-se profundamente destrutiva para o próprio, para o ambiente e para todos os que estão à sua volta. E aí a vontade diz: eu preciso que aquela pessoa mude para eu poder ficar bem. Eu preciso que o mundo se reconheça o meu valor. Eu preciso de controlar o resultado para que eu me sinta seguro. Reparem no processo. Primeiro, há uma preferência. Depois, a preferência transforma-se numa necessidade. E a necessidade transforma-se numa exigência. Mas não termina aqui. A exigência transforma as outras pessoas, ou quer transformar as outras pessoas, e exige que elas se tornem funcionários da nossa estabilidade emocional. É nesse momento que uma relação deixa de ser um encontro e passa a ser um contrato secreto. Eu dou-te carinho desde que tu me dês segurança. Eu ajudo-te. Eu ajudo-te desde que reconheças a minha importância. Eu amo-te desde que tu desempenhes corretamente o papel que eu escrevi para ti. Mas onde é que está o contrato que o outro recebeu? O outro nunca recebeu o contrato. Mas o ego cobra todas as cláusulas inscritas nesse contrato produzido por essa presença que é o egocentrismo. A literatura de Alcoólicos Anónimos então propõe uma mudança do centro. Ou seja, eles propõem que, em vez de olharmos para aquilo que os outros fizeram, nós somos convidados a perguntar: onde é que eu fui egoísta? Onde é que eu fui desonesto? Onde é que eu fui e agi de uma forma interesseira? Onde é que o medo me fez mover? Que parte deste conflito me pertence? O que é que eu posso reparar? Então, estas perguntas são poderosas. E isto não significa assumir a culpa por abusos sofridos. Nem significa aceitar a injustiça praticada para connosco. Nem significa sequer abandonar limites saudáveis, que neste caso não existem. Significa, sim, recuperar a parcela de liberdade que existe
dentro da nossa resposta. Enquanto toda a culpa estiver fora de nós, todo o nosso poder também ficará fora de nós. Reparem como é fácil nós nos identificarmos com isto. Há um aspecto muito importante que se chama o triângulo da autoobsessão, que foi formulado também pela literatura, mas agora de Narcóticos Anónimos, e que deixa isto muito claro. O ressentimento, a raiva e o medo formam o triângulo da autoobsessão, que está relacionado com o tempo. Assim, o ressentimento prende-nos ao passado, àquilo que aconteceu e ao que sentimos quando aconteceu. E estamos constantemente a rever a cena, a repetir o diálogo e imaginamos aquilo que devíamos ter dito. Ganhamos a discussão 15 vezes quando estamos no banho ou no duche. E a outra pessoa nem sabe que continuamos numa reunião imaginária. Já te aconteceu? A raiva. A raiva prende-nos a uma realidade presente que recusamos aceitar. A vida diz: isto aconteceu. E o ego responde: mas não devia ter acontecido. Depois o que é que acontece? Gastam uma quantidade enorme de energia a discutir um facto já consumado. O medo. O medo, por sua vez, projeta-nos num futuro que ainda não existe. O medo é, muitas vezes, a imaginação a trabalhar. A imaginação a trabalhar no departamento das catástrofes. Ah, o ego consegue, deste modo, viver em três fusos horários e estar infeliz em todos: o passado, o presente e o futuro. De acordo com a literatura NA dos Narcóticos Anónimos, os nossos desejos e necessidades podem transformar-se em exigências. Esperamos que pessoas, lugares, estatuto, dinheiro, substâncias ou experiências preencham um vazio interior. Mas nenhuma coisa finita consegue sustentar uma identidade que exige uma confirmação constante. Por isso, nesse programa espiritual dos NA, propõe que esse triângulo destrutivo seja substituído por um novo movimento interior. O ressentimento é, assim, substituído pela aceitação. A raiva é transformada pelo amor. E o medo é atravessado pela fé. A aceitação não significa gostar de tudo o que aconteceu. Não significa que nós devemos suportar e aceitar as injustiças. Significa, sim, parar de negar o ponto de partida. E o amor não significa a ausência de firmeza. Significa, sim, não reduzir o outro ao erro. O erro que cometeu ou a função que desempenha na nossa vida. E a fé não significa fingir que nada aconteceu ou que nada vai correr mal. Significa confiar que podemos atravessar a realidade sem entregar a condução dos nossos destinos ou das nossas decisões ao pânico.
há também uma ideia muito importante em toda esta literatura de recuperação. Como vos digo, é uma literatura espiritual. E estes são problemas espirituais. A pessoa pode não ser responsável por ter uma doença. Ninguém é responsável por ter uma doença. Mas pode assumir a sua responsabilidade perante a sua própria recuperação. E isto, queridos amigos, separa responsabilidade de condenação. A vergonha diz: eu sou um erro. Ao invés, a responsabilidade diz: há um padrão em mim que precisa de verdade ajuda e ação. Tudo isto provém de uma cultura que alimenta o ego. Seria incompleto falar do egocentrismo como se ele nascesse apenas dentro do indivíduo. O exterior também o afeta. Vivemos numa cultura que frequentemente torna materialística a nossa insatisfação. Quantifica. Para quê? Para que possa vender continuamente e que se torne útil convencer-nos de que nós nunca somos suficientes. Precisamos sempre de mais exterior a nós. Não somos suficientemente bonitos, não somos suficientemente jovens, não somos suficientemente influentes, não somos suficientemente produtivos, não somos suficientemente desejados, não somos suficientemente bem-sucedidos e por aí fora. E depois aparece a promessa: cumpre isto e serás alguém. Mostra isto e serás admirado. Ultrapassa aquela pessoa e finalmente terás valor. Vejam bem, queridos amigos. Só existe um pequeno problema nesta realidade do mundo de hoje. É que a linha da chegada desloca-se sempre que nos aproximamos. Já repararam nisso? A investigação psicológica da psicologia mostra uma associação consistente entre uma orientação centrada no materialismo, no dinheiro, na imagem, no estatuto e na posse e em níveis mais baixos de bem-estar. Isto não significa que o dinheiro seja mau, porque o dinheiro faz parte da existência humana. O dinheiro pode ser e é extremamente útil, dependendo da forma como o usamos. Pode alimentar, pode educar, pode proteger, pode construir e pode servir. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo Deus. Também não estou com isto a dizer que a ambição, que ter ambição, trabalhar, prosperar ou apreciar as coisas bonitas e confortáveis da vida seja errado. Longe de mim. O problema começa quando pedimos às coisas que respondam à pergunta: quem sou eu? Qual é o propósito da vida? E o que é que eu tenho que fazer para alcançar o propósito da vida? Numa cultura de competição e consumo desenfreado, o próprio eu transforma-se num produto. Já repararam? E criamos uma marca pessoal. Comparamos os bastidores da nossa vida com a montra cuidadosamente iluminada dos outros. E começamos a olhar para cada pessoa como uma audiência, ou concorrência, ou oportunidade. Reparem nas redes sociais.
As redes sociais não inventaram o ego. O ego, esse já tinha uma carreira muito consolidada e muito sólida. Mas as redes sociais, por outro, o que é que fazem? As redes sociais podem oferecer-lhe ao ego iluminação, iluminação profissional, um palco permanente e estatísticas em tempo real. Já repararam? O problema não é publicar uma fotografia. O problema é quando precisar daquela fotografia para acreditar que a nossa vida existe. O problema não é receber reconhecimento, mas pode ser e é não saber, não saber, progressivamente deixar de saber quem somos, quando o reconhecimento não, não chega. O problema não é desejar alguma coisa, mas sim permitir que cada desejo se transforme numa ordem. Quando o consumo tenta construir a identidade, quando é assim, o suficiente, o suficiente nunca chega. E aí torna-se aparece o problema, é que as pessoas tendem a tornar-se objetos. O filósofo Martin Buber distingue duas maneiras fundamentais de nos relacionarmos. Podemos encontrar o outro como um tu, ou podemos tratá-lo como uma coisa, como um isso. Na relação eu-tu, encontramos uma pessoa. Encontramos alguém com interioridade, liberdade, dignidade, uma história e mistério. Mas numa relação eu-isso, reduzimos essa pessoa a uma função. Algo que podemos usar, classificar, prever ou controlar. O egocentrismo transforma facilmente o tu num isso. O companheirismo torna-se fornecedor de atenção. O filho, o filho torna-se extensão do prestígio dos pais. O amigo torna-se uma plateia. E o colega torna-se uma ameaça. A pessoa necessitada torna-se cenário, um cenário para a nossa imagem de bondade. Até Deus, o Criador, como cada um concebe, pode ser reduzido a um serviço de entregas. Eu fiz uma oração. Onde é que está a minha encomenda? É, amigos, quando o outro deixa de cumprir a função que lhe atribuímos, na questão do egocentrismo, nós ficamos desiludidos. Mas muitas vezes não estamos desiludidos com quem aquela pessoa verdadeiramente é. Ficamos zangados porque essa pessoa deixou de representar a personagem que nós escrevemos para ela. E o que é que acontece? O ego. O ego também pode aprender a dizer nós. Uma família, uma classe, uma comunidade, uma religião, um partido ou uma nação podem imaginar que os seus interesses valem mais do que a dignidade dos outros.
Reparem bem como esta cultura exterior, esta cultura à nossa volta, molda esse interior. O ego coletivo diz: a nossa dor é profunda. A dor deles é apenas uma estatística. Os nossos erros, os nossos erros têm contexto. Os erros deles revelam o caráter deles. As nossas vitórias são meritosas, são mérito. As vitórias deles são o privilégio ou o produto da sorte. Por isso, a transformação espiritual não pode limitar-se a pessoas interiormente calmas, mas indiferentes à injustiça. E a transformação social não pode depender de pessoas que combatem injustiças, mas não conseguem reconhecer o seu próprio orgulho, a hostilidade que desenvolvem em relação aos outros ou o desejo de domínio. O interior e o social alimentam-se mutuamente. Já repararam? Não construímos uma sociedade justa com egos que apenas aprenderam um vocabulário mais sofisticado. Então vamos falar do significado da verdadeira liberdade. Vou citar Henry Frankfurt, um filósofo que apresentou uma distinção que é muito útil. Podemos ter um desejo imediato e, ao mesmo tempo, desejar não ser governados por esse desejo. Uma pessoa pode querer responder com agressividade e, num nível mais profundo, quer ser alguém que não humilha o outro. Uma pessoa pode querer comprar alguma coisa e, simultaneamente, não querer depender do consumo para se sentir bem. Assim como uma pessoa pode querer fugir e, ao mesmo tempo, desejar aprender a coragem. Pode sentir inveja e desejar, sinceramente, tornar-se capaz de celebrar o sucesso dos outros. Então, liberdade não é simplesmente fazer tudo aquilo que nos apetece. Se cada impulso recebe imediatamente a chave do carro, então não somos livres, verdadeiramente livres. Somos transportados de urgência em urgência. Liberdade. Liberdade é poder escolher qual desejo se transformará em ação e qual princípio orientará essa escolha. O desejo. O desejo é uma mensagem. O desejo não é uma ordem. A emoção é uma informação. Não é necessariamente direção. E um pensamento é um acontecimento mental. Não é automaticamente verdade. Já repararam como é importante ter bem claro estas distinções? O ego diz: se eu quero, então é autêntico. A consciência, a consciência pergunta: aquilo que eu quero serve a verdade? Aquilo que eu quero serve a justiça?
Aquilo que eu quero serve o amor. Aquilo que eu quero contribui realmente para o meu crescimento. Que pessoa eu me estou a tornar se obedecer repetidamente a este desejo? Vejam o papel da consciência. A verdadeira liberdade não é obedecer a todos os impulsos. É desenvolver, aprender a desenvolver a capacidade de escolher aquilo, aquilo que verdadeiramente merece ser obedecido. Então, o ser humano tem duas naturezas. Tem uma natureza inferior e tem uma natureza superior. Vou trazer aqui os ensinamentos barrais. O ser humano possui capacidades relacionadas com a dimensão da existência física, material, fenoménica e uma natureza superior, espiritual, que nos conecta com a criação, com o divino. A natureza inferior tende a sobreviver, tende a exercer a posse e tende a satisfazer as necessidades imediatas, a satisfação imediata. Mas a natureza superior assenta na verdade, na justiça, na compaixão, no desprendimento e no conhecimento de Deus. E, acima de tudo, na prática, através do serviço. Mas isto não significa que o corpo seja mau. Também não significa que o desejo seja um pecado em si mesmo. A fome, a sexualidade, a ambição, o desejo de segurança, a vontade, a necessidade de reconhecimento fazem parte e são energias humanas. O problema começa a aparecer quando uma capacidade legítima passa a assumir o comando das coisas, o trono, como se de um rei se tratasse. E então subjuga todas as outras. Vejam, um cavalo forte e esplêndido de energia e de beleza pode ser uma bênção quando ele aceita cavalgar na direção correta. Sem direção, esse mesmo cavalo pode levar o cavaleiro em direção a um precipício. As paixões são energia. Os princípios espirituais dão direção. Abdu'l-Bahá, o centro do convênio da fé Bahá'í, descreve o chamado ego maligno ou natureza inferior como um adversário que existe dentro de nós e que precisa de ser educado. Não se trata de odiarmos a nossa personalidade. E não se trata também de deixarmos de existir como indivíduos. Trata-se de aprender a impedir que os instintos materiais abafem a nossa realidade espiritual. E então, nos ensinamentos Baha'is, Baha'u'lláh, manifestante divino para os nossos tempos, exorta-nos. E ele diz: liberta-te dos grilhões deste mundo e desprende a tua alma da prisão do ego. Reparem na imagem. O ego transforma-se numa prisão quando a nossa identidade fica fechada sobre si mesma, sobre si própria. A alma humana foi criada nobre e rica em potencialidades, em qualidades, em virtudes. Mas quando reduzimos a vida ao aspecto material, ao fenoménico, ao consumo, ao estatuto, ao prazer, à aprovação, passamos a viver numa cela decorada.
Podemos trocar o papel de parede todos os meses, o mobiliário, a estética da sala. Da sala. Mas ela nunca deixa de ser uma cela. Continua a ser uma cela. A visão que Baha'u'lláh nos traz, a visão Bahá'í, não nos obriga a escolher entre o progresso material e o desenvolvimento espiritual. A termos que fazer essa escolha. O progresso material é necessário, porque nós temos uma finitude neste tempo, espaço temporal que habitamos este corpo. Nós precisamos da ciência, precisamos da saúde, da educação, da justiça económica, da tecnologia e de uma boa organização social para que possamos viver. Mas a civilização material, reparem, pode ser comparada ao vidro de uma lâmpada. O vidro pode ser sofisticado, brilhante, moderno e muito caro. Mas sem luz, continua escuro. As virtudes espirituais são essa luz. Sem verdade, justiça, compaixão e sentido de unidade, o progresso material pode apenas tornar mais eficientes o aspecto da competição, do consumo e potenciar a desigualdade e a destruição. A alternativa não é a pobreza. A alternativa não é a passividade. Não é recusar o conforto ou demonizar a prosperidade. Nada disso. A alternativa é construir uma prosperidade orientada pela justiça, pela moderação, pela generosidade, pela misericórdia, pela compaixão e pelo serviço. Nesta perspectiva, o propósito da vida não é fabricar um eu suficientemente impressionante. Mas o propósito da vida é conhecer e adorar a criação, a beleza, o Criador, que nós só podemos conhecer através dos manifestantes divinos que vieram ter connosco por um dom que Deus deixou à humanidade. E desenvolver essas qualidades que estão latentes na alma. Esses educadores contribuem para esse processo, para que uma nova civilização possa progredir continuamente. Esse tem sido o papel dos manifestantes divinos. O serviço tem então uma função prática e profundamente espiritual. Porque o serviço desloca a identidade para além do pequeno círculo do meu. Quando eu sirvo sem precisar ou estar à espera de aplausos, eu não desapareço. Eu torno muito maior do que o meu interesse imediato. Estou certo, cada um de vós já teve essa experiência na vossa vida. Então, é importante nós sabermos sempre, a cada momento, em que ponto é que eu me encontro na minha vida. Agora, em vez de pensarmos imediatamente em 3 pessoas que precisam muito de ouvir este vídeo, vou partilhar com vocês uma experiência radical. Vamos pensar em nós. Então, pergunta a ti próprio. Perguntemos a nós próprios. Quando eu sou contrariado, eu procuro compreender ou procuro imediatamente defender-me? A minha defesa. Numa discussão, eu quero encontrar uma solução ou quero vencer a discussão? Eu expresso as minhas necessidades como pedidos
ou transformo-as em exigências silenciosas? Eu amo as pessoas ou eu amo, sobretudo, a função que essas pessoas desempenham na minha vida? Eu consigo pedir desculpa sem acrescentar, mas tu também. Eu consigo alegrar-me sinceramente com o sucesso da outra pessoa. Eu utilizo as compras, a comida, o trabalho, o sexo, o entretenimento, o telemóvel para satisfazer uma necessidade real? Ou utilizo essas coisas para não sentir desconforto? Eu entrego a minha paz ao comportamento das pessoas, dos outros, dos lugares e dos acontecimentos? Será que eu estou preso e vivo preso ao triângulo da auto-obsessão? O ressentimento do passado, a raiva no presente e o medo do futuro? Lembram-se? Será que eu continuaria a fazer o bem se ninguém soubesse? Queridos amigos, isto não é um teste e um exercício para produzir vergonha. Não há pontuação. E também não existe um certificado do ego oficialmente extinto. Nada disso. Aliás, quero querer exibir esse certificado seria um sinal bastante interessante. Não acham? Cada resposta honesta que somos capazes de dar à formulação destas perguntas é uma porta. O ego cresce no escuro. A consciência emerge quando começamos a acender a luz. Quero-vos falar então agora do método, que é o método pausa. Quando sentir que o ego está a assumir a condução dos seus destinos, o volante do seu veículo, experimente recordar a palavra pausa. Está no comando, sabe? Pausa. Significa parar. Antes de responder, comprar, publicar, ou acusar alguém, ou enviar aquela mensagem com 17 pontos de exclamação. Pare. Respire. Afaste-se. Afasta-te por alguns segundos. Sabes, o intervalo entre o impulso e a ação funciona como uma pequena oficina de liberdade. Então, é preciso admitir. Tenta nomear honestamente aquilo que está a acontecer. Estou com medo. Desejo a aprovação. Sinto inveja. Estou com inveja. Quero muito controlar aquela pessoa. Que aquela pessoa passe a agir ou a fazer do modo como eu entendo que é o certo. Estou a transformar um pedido numa exigência. Não precisa de se condenar se as respostas forem afirmativas. Aquilo que é admitido pode ser trabalhado. Já repararam? Aquilo que nós negamos continua a governar nos bastidores e no presente. Então, como é que podemos ultrapassar a nossa própria perspectiva? Pergunta. Pergunta a ti próprio. Que parte desta situação eu não estou a ser capaz de ver?
O que é facto e o que é apenas a minha interpretação, que são muito fáceis de confundir. O que poderá a outra pessoa estar a sentir calçar os sapatos dos outros? Se eu não fosse o centro da história, como é que eu compreenderia a história? Então, isto é um processo de aprendizagem e de educação, o de submeter os impulsos a um princípio superior. E isto não significa submeter-se à vontade de alguém ou de outra pessoa. Significa sim perguntar qual é o princípio que deve governar a nossa ação, a minha ação. O princípio da verdade, da justiça, do amor, da moderação, da coragem, da submissão à vontade do Criador, de Deus, conforme cada um concebe. E aí a livre vontade amadurece quando ela deixa de servir todos os impulsos e aprende a escolher aquilo que a eleva. Então, precisamos de aprender ou reaprender a agir e a reparar. Faz uma ação concreta. Pede desculpa. Faz uma reparação direta de um dano causado que tu causaste. Estabelece um limite sem humilhar. E tenta ouvir verdadeiramente. Escutar, ouvir. Procura ajuda. Serve alguém. Adia uma compra. Desliga notificações. Diz a verdade com bondade. Queridos amigos, grandes discursos espirituais não substituem uma pequena reparação feita hoje. Experimenta a fazer. Então, há práticas que podemos fazer para reeducar o ego. Algumas são muito concretas que podem ajudar-nos. Vou falar-vos de algumas. A primeira é nós fazermos um inventário diário. Ao fim do dia, podemos perguntar: onde é que eu, durante o dia, fui movido pelo medo? Onde é que se manifestou e apareceu o orgulho? Onde é que eu tentei controlar? Onde é que eu transformei uma necessidade numa exigência? Onde é que eu fui honesto, generoso e corajoso? Amigos, o objetivo não é a perfeição. O objetivo é sim o progresso espiritual. E esta prática é poderosíssima e imemorial, desde que o homem é homem. A segunda prática é a oração e a meditação. Para isso precisamos de silêncio. Silêncio suficiente para que nem todo o ruído interior pareça uma revelação divina. Muito haveria a dizer sobre a oração e a meditação, mas é uma ferramenta. A terceira prática é a consulta e accountability, sermos capazes de prestar contas. O ego isolado. O ego isolado é um excelente advogado de si próprio. É o advogado do diabo. Há um filme que se chama O Advogado do Diabo que retrata isto na perfeição. E consegue justificar quase tudo. Por isso, precisamos de pessoas maduras, precisamos de uma comunidade ou de um profissional que nos possa ajudar a ver os nossos pontos cegos, aqueles que nós não conseguimos ver. Uma outra prática essencial é aprender e fazer reparações. Pedir perdão
sem exigir absolvição imediata, mas sim modificar o comportamento, restituir quando for possível e respeitar os limites de quem foi ferido. Também podemos aprender a praticar o serviço sem necessidade de palco. Fazer regularmente algo bom, algo que não possa ser convertido em prestígio, sabem? É quase a mesma coisa do que fazer uma espécie de ginásio, mas neste caso um ginásio espiritual. O ego, tal como o corpo, não gosta de muito exercício. Sabiam? Podemos também aprender a praticar a moderação material. Fácil. Antes de comprar, perguntamos: será que eu realmente preciso disto? Será que realmente eu aprecio, em verdade, isto que quero comprar? Ou estou a tentar camuflar, anestesiar alguma coisa? A gratidão, a partilha, a reparação e a reutilização devolvem às coisas o seu lugar de coisas. E, finalmente, devemos aprender a procurar ajuda adequada. Nos casos de que, quando existe qualquer tipo de dependência a pessoas, a coisas ou lugares, estamos sujeitos à depressão, ao trauma, à violência, ao sofrimento intenso e que a nossa força de vontade não são capazes de substituir uma avaliação profissional que nos permite traçar um novo caminho para a recuperação. Pedir ajuda, pedir ajuda é também um princípio de humildade e um princípio espiritual. E pode ser uma das expressões mais profundas, sabem do quê? De verdadeira humildade e de absoluta responsabilidade. Então, queridos amigos, o ego, o ego não é um monstro, não é um monstro que a gente precisa de matar. Não. O ego é uma dimensão da experiência humana que necessita de educação, necessita que se aprenda a estabelecer limites e dar-lhe uma orientação e uma guia. Porque sem educação, o ego transforma o desejo num direito. Transforma o medo numa profecia. Transforma a preferência numa lei. E transforma o amor num contrato. E, acima de tudo, transforma as pessoas em instrumentos. Mas quando a iluminação, através da consciência, acontece, o mesmo eu aprende a escolher, aprende a cooperar ao invés de competir, a criar, a servir, a amar. A saída daquela prisão do ego não significa deixarmos de existir. Significa, sim, deixarmos de ser o centro de tudo, para que nos tornemos uma fonte de bem, uma fonte de luz. Talvez o verdadeiro propósito da vida não seja perguntar-nos recorrentemente, ininterruptamente e sem parar, de uma forma incessante, o que é que o mundo me deve? Talvez seja aprendermos a perguntar que qualidades vim eu aprender a desenvolver nesta minha existência e devo eu desenvolver. Que verdade
eu preciso de reconhecer que bem eu posso oferecer, que parte da civilização eu posso ajudar a construir, a melhorar. Como é que eu me posso construir de uma forma digna, com ações puras e boas, uma conduta louvável e digna? Eu hoje quero, para conseguir um desejo, eu não preciso de odiar. Ouve-te, examina-te. E então, depois pergunta-te, quem é que está verdadeiramente ao volante, no comando? O impulso? O medo? A necessidade de aprovação exterior? Ou a minha verdadeira e superior natureza, consciente e espiritual? Porque a verdadeira liberdade começa quando o desejo deixa de dar ordens e o espírito volta a escolher. E talvez seja aí que a nossa vida deixe de girar ansiosamente à volta de um pequeno eu e comece finalmente a elevar-se em direção às qualidades e às virtudes que estão em potência dentro de nós, elevar-se em direção ao amor, à verdade, à unidade e ao serviço. Não precisamos de ser o centro do universo. Já dá bastante trabalho sermos uma luz aqui, agora, no lugar onde nos encontramos. Então, queridos amigos, deixo-vos esta frase final. A verdadeira liberdade começa quando o desejo deixa de dar ordens e o espírito volta a escolher. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem ficado até ao fim. Partilhem com outros amigos, façam comentários se acharem que o devem fazer. E espero que este vídeo possa contribuir exatamente para que cada um de nós comece a desenvolver ferramentas para nós continuamente evoluirmos e crescermos e nos tornarmos luz para o mundo e para todos aqueles que estão à nossa volta. Queridos amigos, despeço-me com amizade e carinho. Um abraço e até ao próximo vídeo.